Então, boa noite a todos vocês. Vamos iniciar a gravação da nossa aula de hoje. É a nossa segunda aula do Básico 1. Hoje é dia 12 de fevereiro e a gente vai falar um pouquinho de Deus e de Jesus. Nesse primeiro momento, a gente vai iniciar fazendo a nossa harmonização. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Eu também vou fechar vou interromper o meu vídeo, tá? Para todo mundo ficar do mesmo jeitinho. Marilene, pode começar. Ok. Então vamos lá. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Só um minutinho, Marilene. Deixa eu só... Vamos lá. Só para a gente poder ensinar vocês, tá? Tá. Então, você sempre... Como é a nossa primeira vez, né? Então, você vai falar o seguinte, que a gente está falando do livro de harmonização, Fonte Viva. Aí você vai falar o capítulo aqui, tá? E aí você vai ler onde está descrito em preto. E aí sim você começa o texto. Tá bom? Beleza. Ok. Bora lá. Então vamos lá. Vamos lá. Então é o nosso livro da Fonte Viva de Chico Xavier, Harmonização, é 164, Diante de Deus, Pai Nosso, Jesus, Mateus 6.9. Isso aí, excelente, pode começar. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do Eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura, impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor, na posição de filho amoroso e confiante. Só um minutinho que eu já pedi para alterar a tela aqui, tá? Ok. Demora um pouquinho. Pode continuar. O mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus, como nosso Pai Celestial. Ser sincero e fiel, na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Agora pode fazer o seu comentário, Marilene. Ai, meu Deus, é muita coisa. Pode falar, mas é aquilo que você sentiu, aquilo que você mais chamou atenção, aquilo que realmente então eu senti assim, que Deus, ele quer ser um amigo nosso, um amigo para que a gente possa ter liberdade de conversar, confiar nos nossos sentimentos, as nossas dúvidas, as nossas tristezas, né? Eu entendi assim, que ele vai estar sempre nos auxiliando, e ele vai estar sempre nos escutando, e ele sem descrição, se você é errado, se você fez alguma coisa que, sei lá, não é lícita, ele está ali para te ouvir, né, para ser seu amigo. Eu acho que é isso que eu entendi, muito bonito. Foi
Porque quando ele fala isso, ó, procuremos assim, nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, ele nos escutará. Por isso que eu entendi que ele está aberto para a gente. Só nós é que temos que estar, como eu falei, a entrelaçar, fazer um laço amigo com ele. Eu entendi isso. Tá certo. Alguém mais quer também fazer algum comentário sobre a mensagem do Emmanuel? Aquilo que mais assim chamou atenção na hora que estava vendo que ele observou para nós tomarmos cuidado. Então, eu acho que essa lição, o que eu entendo, é que ela vem nos dizer que Jesus não ficou questionando se Deus existiu ou não. Jesus não ficou tentando entender quem era Deus, como era, por que era. Ele veio, sabia que ele tinha uma missão a cumprir, e ele seguiu o caminho dele, fazendo a missão dele. Então, por vezes, nós ficamos tentando racionalizar um sentimento que nem nós somos capazes de entender ainda. E às vezes eu me pego pensando como nossa própria família, o nosso pai carnal, né? A gente não fica tentando entender esse amor que a gente sente pelo pai ou pela mãe, se ele é de uma forma ou de outra forma, simplesmente amamos, com os defeitos, com as qualidades, com o que ele tem. Então, essa lição vem dizer isso para mim, que Jesus nos trouxe esse exemplo, que o nosso pai, ele isso. realmente está sempre do nosso lado. Ao invés da gente ficar racionalizando, tentando entender, a gente tem que procurar mais se conectar com essa energia. Então, você comentou realmente duas coisas que são bem interessantes, que nem, por exemplo, falou do pai, né? Então, essa é uma das comparações que Jesus fez para nós, para que a gente compreendesse Deus, como você falou, sem tentar racionalizar. Então, para que nós pudéssemos entender de uma forma bem clara, então, ele trouxe para nós para algo bem próximo, que é para o nosso pai. Então, qual pai que não quer o bem do seu filho? Então, a gente sempre procura realmente então ligar, que ele nos mostra, para que a gente consiga ligar Deus com o Pai. Naquela época também tinha muito ainda era dito, mostrado que Deus era opressor, que se tinha que castigava. Então, nós não temos que imaginar Deus nessa condição, e sim como um pai. Um pai quer bem para nós. E a segunda parte, essa que você falou também da racionalização. Então, nós temos que não ficar relacionando, não ficar raciocinando, fazendo comparação, estabelecendo padrões para Deus. Nós simplesmente temos que o quê? Senti-lo. Capacidade de sentir nós vamos ter. Essa percepção nós vamos ter. Então, é isso que importa, que a gente possa senti-lo e não ficar racionalizando o que ele é, o que é, o que não é, ou onde que se encontra, onde que está, onde que nós vamos conhecê-lo, ou fazer imagens. Então, é isso que Jesus tentou nos mostrar para nós. E aí, depois, você viu, durante a aula, vai ser dito algo a esse respeito. Então, não possuímos ainda inteligência suscetível de realmente entender e compreender a sua parte plena. Alguém levantou a mão. 9805, quem que é? Pode falar, quem levantou a mão. Quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Acho que não está. Não estamos escutando.
Alguém tem mais alguma colocação? Quer pôr mais alguma coisa sobre essa parte, sobre a condição nossa diante de Deus? E, assim, mais uma coisa que é para vocês lembrarem, que todos nós precisamos, como eu comentei agora há pouco, nos ligarmos ao Criador. Porque todos nós temos anseios, dificuldades, facilidades. Então, quando nós, ainda, muitas vezes, a gente acaba se ligando a Deus nos momentos mais difíceis. Isso é bom, é importante. Mas também a gente pode acostumar e realmente, de forma natural, a gente vai fazendo isso aí, a gente pode se ligar a Deus também em momentos bons, em momentos que estamos para tomar alguma decisão, isso é importante. Então, nos ligarmos ao Criador de outras formas, em outros momentos também. Não somente no momento que estamos suplicando, pedindo. Tá? O Deus, por ser Pai, está sempre conosco. Nós que temos que cada vez mais estar junto com Ele. E para estarmos junto com Ele, nós temos que buscar nos ligarmos a Ele. E aqui tem mais uma parte interessante que fala, ó, você não precisa estar em nenhum lugar para se ligar ao Criador. Basta você se ligar na sala escura da sua consciência, ou seja, entre você e Deus, fazer um pensamento, um sentimento junto daquilo que está sentindo e percebendo, e conversar com o Pai, que nem nós estamos conversando com vocês agora nas partes, quem for fazer as vibrações ou a prece final. Ele não tem assim nada de especial, simplesmente utilizar aquilo que é nosso, aquilo que é da nossa própria essência, que aí, naturalmente, vamos estar nos ligando ao Criador. Então, não precisamos estar numa religião, numa igreja, num lugar especial para fazer isso aí. Simplesmente, nós temos que estar junto pelo nosso pensamento e sentimento. Tá bom? Pronto? Prontinho. Vamos lá, então, gente. Dando continuidade à nossa aula aqui, tá? Deixa eu só... fazer uma coisinha aqui. Vamos lá. Vamos ver se desse jeito vai dar bom. Então, vocês estão me ouvindo bem? Coloca um ok aí na salinha de bate-papo, por favor. Se vocês estiverem me ouvindo bem. Porque tá um barulho aqui em casa hoje de ônibus. Que vocês não têm noção. Tá tranquilo aí, Laerte? Sim, tá bom. Meu áudio? Tá jóia. Tá. Tá bem claro. Tá. Eu colocando... Vocês conseguem ver a imagem completa, Laerte, de Jesus? Ou tem uma faixa no canto superior? Não tem, não dá para ver direitinho. Tá tranquilo? Então tá. Tá. Então vamos lá. Aqui, como a nossa aula hoje, a gente vai falar de Jesus e de Deus. Então, nada mais justo a gente iniciar com essa imagem tão linda dele, nos convidando a pensar, nos convidando a trabalhar com ele, nos convidando a aprender, nos convidando a amar e nos convidando, principalmente, a conhecer as leis de Deus. Então, a gente fica com essa imagem aí inicial, tá? E vamos seguir. Então, o nosso roteirinho da aula de hoje é o seguinte. Deixa eu tirar essa minha carinha aqui. A gente vai iniciar falando de Deus. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho especificamente da pandemia, tá?
porque acredito que muita gente aí tenha dúvidas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a pandemia. E, se der tempo, a gente fala dos tsunamis, dessas catástrofes aí que existem. Então, por enquanto, vamos falar só da pandemia, tá? Na sequência, a gente vai falar um pouquinho das obras básicas, tá? A gente vai relembrar aí as obras básicas. A gente já tinha conversado a semana passada sobre elas, né? Apresentado. Então, a gente vai só relembrar para ficar bem fresquinho na memória de vocês. E para quem não conseguiu assistir a aula da semana passada, tá? Na sequência, a gente vai falar de Jesus, tá bom? Deixa eu ajustar, que eu tô com uma faixa aqui. E eu não tô gostando dessa faixa que eu tô vendo aqui na minha tela. Então, vamos lá. Olha ele aí. Então, a gente vai falar um pouquinho da lei, tá? Qual é? Aí eu quero perguntar para vocês, que eu já coloquei aqui um inicial para vocês, foi como se fosse um spoiler, né? E eu quero saber de vocês aí, podem colocar no chat que eu vou lendo. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento de Deus. Quem é que sabe dizer para mim aí? Que é um mandamento que a gente fala que é um mandamento, mas é uma lei. É a maior lei divina, né? Então, é amar o teu Deus. E aí, amar o teu Deus. Vamos ver o que vocês colocam para mim aqui no bate-papo. Amar ao próximo como a si mesmo é a segunda, tá? A segunda Amar a Deus lei. sobre todas as coisas, Alexandre depois. Vamos ver aqui, deixa eu... Amar a Deus sobre todas as coisas, a Eleonor, o Alexandre, a Alexandra, tem o Alexandre e a Alexandra, Laerte. Isso aí, gente. O Júnior, amar ao próximo como a si mesmo, já falei que é a segunda, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. É isso aí. Amar a Deus. Aí a Isabel está falando assim, tem a ver com o que falamos há pouco, de amar a Deus sobre todas as coisas. E o resto? Vamos lá. Então, vamos seguir aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Essa é a primeira lei divina, tá? E a maior. Quando a gente fala amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, isso foi Jesus que disse aos fariseus, tá? Tá em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 31. A gente tem que entender a magnitude que é o amor divino. Então, tenham na cabeça de vocês o seguinte: qual é o maior mandamento da lei divina? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E qual é o segundo mandamento? Qual que é a segunda lei? Amar ao próximo como a ti mesmo. Só que a gente vai aqui se limitar a esse primeiro mandamento, tá bom? Quando a gente fala amar o Senhor teu Deus, significa o amor na sua magnitude de transparência e de justiça, de paciência, de sabedoria, de compaixão. Ou seja, ainda não estamos
moralmente falando, preparados para sentir todo esse amor. Na nossa jornada evolutiva, eu vou explicar ao longo da nossa aula, nós ainda não conseguimos ter o entendimento 100% desta lei. Então, quando a gente fala disso, o amor, quando Deus, né, fala desse amor, ele fala de um amor sem desprendimento. Ele fala de um amor ao qual nós compreendemos o outro, compreendemos aquela atitude. Ele fala desse amor aonde ele é universal. Ele não tem raça, ele não tem religião, ele não tem dogma. Tem gente com áudio ligado aí. Dá uma olhadinha, Laerte, por favor. E aí, quando ele fala desse amor, a gente para pensar. A gente pensa assim, poxa, eu tenho aquela minha inimizade, eu não gosto de fazer tal coisa, tal pessoa me incomoda. E aí, o que acontece? A lei de Deus, ela é justa. E nesse senso de justiça, não tenham dúvidas que essa pessoa com a qual a gente não gosta, ou a situação com a qual a gente tem problema com esse indivíduo, vai chegar um momento que haverá essa união entre eu e essa minha inimizade em determinado momento da minha vida. Pode ser que seja nesta encarnação, ou pode ser que seja na minha próxima reencarnação. Por quê? Porque a gente precisa aparar todas essas arestas e experienciar todos esses sentimentos para que a gente consiga galgar a evolução. E para que a gente consiga, se a gente consegue entender hoje, sei lá, 10, 20% desse amor de Jesus, desse amor de Deus, da lei divina, quando a gente experiencia, a gente vai galgando a evolução. E para a gente precisa passar por essas experiências, porque a gente vai errar em muitas delas. E outras a gente vai acertar. E isso faz parte da nossa evolução. Então, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, é o maior e o primeiro mandamento da lei divina. Fechado? Acho que aí tá claro. Vamos seguir aqui. Então, quando a gente fala em determinado momento de Deus, a gente imagina algo que a gente nunca viu, né? Então, eu vou contar um pouquinho dessa historinha para vocês, para que a gente chegue no conceito. Quando a gente fala, o primeiro mandamento fala do amor ao Senhor, sobre qualquer condição, sobre todas as coisas, e eu estava falando do exemplo das nossas inimizades e dessa perfeição que é a lei de Deus. Em algum momento a gente volta com essas inimizades, porque é apenas através do amor que a gente consegue evoluir. E o amor, ele contempla todos os sentimentos que eu já havia falado no início da aula.
E aí vem o Livro dos Espíritos, com um conceito. No século XIX, em meados do século XIX, ele veio com um conceito, né, da lei divina. Revelação dos Espíritos, né, meados do século XIX, revelação dos Espíritos do que seria o mais avançado conceito de Deus. Então, os Espíritos, eles trazem isso no Livro dos Espíritos. Eles trazem esse conceito. E, por enquanto, esse conceito, até hoje, é o mais avançado conceito de Deus. Ninguém, até hoje, conseguiu mudar esse conceito. E não irá. Tá? Porque, quando a gente fala de Livro dos Espíritos, não existe alteração das leis divinas. Não existe a interpretação do homem, né? Quando a gente fala da interpretação do homem, a gente fala que a interpretação do homem ela é falha, porque nós somos falhos. Nós ainda erramos. Então, aí, o conceito de Deus. Então, no Livro dos Espíritos, traz, né, em meados do século XIX, a revelação dos Espíritos do que seria o mais avançado conceito de Deus. E aí, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? E aí eu pergunto para vocês o seguinte: por que eles não dizem quem é Deus ou o que é Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que eles não dizem de outra forma? Por que essa pergunta não é feita de outra forma? Porque Deus não é um objeto. Deus não é uma pessoa. Quando eu falo, né? Eu estou falando que é Deus, não quem é Deus ou o que é Deus, que é o artigo, né? O. Então, Deus não é um objeto e Deus não é uma pessoa. E aí, na primeira questão do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, muitas vezes vocês vão ouvir a gente falar ao longo do ano, LE, tá? Que é a nomenclatura que a gente utiliza. LE, Livro dos Espíritos. Evangelho, dando uma dica para vocês aí. Evangelho. Geralmente a gente coloca nas nossas fontes de consulta, nas nossas apresentações, como ESE. Por que ESE? Evangelho segundo o Espiritismo, só para vocês poderem saber, tá bom? Então, que é Deus? Aí vem no Livro dos Espíritos e fala o seguinte: que é Deus? Por que não vem o que é Deus ou quem é Deus? Né? Porque Deus não é uma pessoa e Deus não é um objeto. Vamos lá. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando a gente fala de todas as coisas, é de tudo. Não se move um grão de areia sem que Deus tenha a ciência. Não se faz nenhum movimento com o nosso corpo sem que Deus tenha ciência. Então, ele é a inteligência suprema. Ou seja, ele não é parecido com alguém, ele é a inteligência. Ele não é o acaso, ele é a causa primeira. Esse primário aí pode ser também primeira de todas as coisas. Para tudo no nosso universo existe uma causa. Por mais que essa causa ainda não tenhamos o entendimento necessário para poder compreendê-la, mas existe uma causa. Existe uma causa primeira.
E essa causa primeira é Deus. Fechado? Vamos para um diálogozinho aí. Eu quero que vocês me respondam no nosso bate-papo, na nossa salinha de bate-papo, o seguinte. Temos a compreensão do que é o infinito? O que vocês acham? Respondam para mim aí. Se nós temos a compreensão do que é o infinito. Deixa eu abrir o bate-papo. Também tem no bate-papo a Alexandra perguntou se não existe o acaso, existe o livre-arbítrio? Isso. Vamos lá. Alexandra, o acaso não existe, porque Deus é soberano. Deus é causa primeira. O livre-arbítrio existe, desde que o seu livre-arbítrio não estabeleça uma indiferença com o seu próximo, desde que não prejudique o teu próximo. Deus não permitiria isso. Tá? Então, o livre-arbítrio é uma coisa, o acaso é outra. Temos a compreensão do que é o infinito. Aí o Alexandre fala, o infinito é desconhecido. Vamos ver aqui mais para cima um pouquinho. Alexandra respondeu. O Júnior também comentou que acha que não, porque nossa mente não consegue entender o infinito. Isso. Isabel, a gente... sim, tá? Haverá. Dá uma olhadinha na nossa primeira aula que já tem essas informações lá, tá bom? Entendendo o infinito? A Thaisa fala, creio que de forma muito limitada em uma dimensão muito superior à nossa percepção. Infinito é igual ao desconhecido, que eu não tenho como saber exatamente o infinito, apenas que é algo muito grande. Que legal, vocês estão tão afiadinhos. Ai, todo mundo estudou, que lindo. Não temos a compreensão, acho que o infinito não tem começo e fim, não temos, o infinito é o que não compreendemos. Ok, obrigada. Então, vamos lá? Vamos seguir aqui? Não, né? Temos uma noção limitada, pois ainda não temos o grau de adiantamento necessário. Ainda assim, aquela noção que a gente acha que é o infinito, não é. Porque nós não temos ainda a capacidade moral de podermos entender a magnitude que é este infinito que está nas leis de Deus, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo de, digamos que a gente coloque aí que um grão de areia valha um século. E aí a gente começa a contar esse grão de areia de todos os lugares do nosso planeta Terra aí. Quando a gente parte do princípio que a gente está fazendo uma contagem, vai chegar ao final da conclusão desse raciocínio, haverá um número finito. Então, eu estou contando aí, cada grão de areia vale um século. Chega ao final, eu estou lá no último, eu tenho um número finito. Quando eu falo que eu tenho um número finito, eu ainda não tenho o entendimento e a compreensão do que é Deus. Porque Deus não é finito. Deus é infinito. Mas não o infinito no nosso vocabulário, no vocabulário do homem. É o infinito na sua sabedoria, na sua onipresença, na sua onisciência. É o infinito por ele ser a causa primeira de todas as coisas. Vamos seguir aqui? Então, quando nós tivermos a evolução moral,
nós entenderemos, de fato, que é Deus, que é a causa primeira de todas as coisas. E a gente está chegando lá, a gente vai ainda, precisa aí dar uma boa evoluída, né? Algumas reencarnações, passar por diversas experiências para que a gente consiga galgar caminhos de luz. Vamos seguir aqui. E aí? Aí chega no Livro dos Espíritos, na questão 10, fala-se o seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E aí? Não. Por que não? Que é o que a gente já falou aqui. Falta-lhe o sentido. Por que falta esse sentido? Porque ainda nós somos muito estreitos dentro da nossa evolução. Nós ainda temos o egoísmo enraizado, o orgulho, a vaidade, que são sentimentos que nos tolhem a evolução. Então, a gente tem que trabalhar todos esses sentimentos para que a gente fique livre de forma transparente, para que a gente não sinta mais esse tipo de sentimento e automaticamente a gente vai começando a ter uma pureza nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. O Leandro comentou que não temos evolução, por isso que ele não consegue compreender. Exatamente. E aí, a gente fala assim, né? Poxa, mas não me falta sentido, então eu não vou conseguir nunca entender, compreender, né? A natureza íntima de Deus. Vamos ver se está nesse próximo slide aqui. Antes disso aí, Karina, também estão perguntando se dá para afirmar que pessoas como Kardec ou Chico tinham essa moral para compreenderem Deus ou eram limitados como nós? Alguém tem mais essa compreensão? Também, o que acha disso aí? O que acha dessa pergunta? Esses eram espíritos mais evoluídos que nós, né? Muito mais evoluídos que nós, mas que ainda também não conseguiam compreender na sua totalidade quem é Deus. Então, eles são mais evoluídos que nós, tá? Porém, também não tinham essa compreensão que é a compreensão total, que é a causa primária de todas as coisas, né? Por quê? Então, aí na 11ª pergunta do Livro dos Espíritos, a gente vai responder essas perguntas que vocês fizeram aí agora. Quando não estiver o espírito obscurecido pela matéria. Então, quando ele fala disso, ele fala do quê? Ele fala do puro amor. Ele fala daquele indivíduo que tem a moral e um adiantamento elevadíssimo, que são os espíritos puros. Por isso que a gente fala aqui, né, que Kardec e Chico são espíritos melhores que a gente, são espíritos superiores, porém que também estão mais adiantados que nós, mas que também galgam maiores evoluções dentro dessa escala evolutiva. Ainda não chegaram a espíritos puros. Então, quando nós tivermos o discernimento de sabermos que o amor é para todos e que esse sentimento de amor é de todo o coração, de toda a alma e sobre todas as coisas, de forma pura, sem julgamentos, sem egoísmo, sem vaidade, aí sim nós vamos começar a entender de fato o que é o mistério da divindade. Então, a gente só vai conseguir entender o amor de Deus e o mistério da divindade quando tivermos uma moral
adiantada, uma moral elevada. Fechado? Por isso que ele fala aqui, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. O Júlio está perguntando se os mentores podem ser considerados espíritos puros. Eu vou seguir aqui, Laerte, aí eu vou abrir uma caixinha para eles poderem perguntar. Aí a gente faz todas essas perguntas aí. Aí a gente volta aqui na imagem de Jesus. E aí Jesus diz o seguinte, lá 2000 anos atrás, ele já disse: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, a gente precisa chegar nesta pureza para que a gente consiga ver Deus. E para a gente chegar nessa pureza, mais uma vez eu vou repetir, nós precisamos ter uma moral elevada. E o que é essa moral elevada? É ter atitudes de caridade, é ter atitudes de amor, sem preconceito, sem egoísmo, sem vaidade, sem inveja. Então, ainda nós não somos capazes de sentir essa pureza de coração, porque ainda estamos galgando evolução. E para que a gente consiga atingir essa evolução, essa pureza de coração, nós precisamos experienciar várias situações. Situações de ódio, situações de inveja, situações de perdão, situações de alegria, situações de amor, situações de desapego. Então, nós estamos ainda na caminhada evolutiva, correto? Se fôssemos espíritos puros, não estaríamos aqui na Terra. Se estamos na Terra, é porque somos imperfeitos. Todos nós. E todos nós ainda precisamos quitar os nossos débitos. Nós temos muitos débitos. E ainda a gente, corremos sérios riscos de termos mais débitos, de ingerirmos mais débitos, ao longo dessas reencarnações que nós temos. Por quê? Porque isso faz parte da evolução. É o errando, acertando, aí chega a situação novamente, aí é uma situação que você já passou lá atrás, aí ao invés de você tomar uma atitude impetuosa, você pensa, então fala, opa, peraí, chegou aquela mesma situação. Um exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando a gente está no ambiente de trabalho, e aí tem algum colega nosso que discorda da nossa opinião. Só que ele discorda e ele deixa claro para todos, de forma coletiva. Ele não vem falar para você do seu lado. E aí, naquela nossa questão de sermos reativos, no primeiro momento a gente vai e responde na mesma moeda. Mesmo sabendo que a gente discorda da opinião dele, que a gente discorda da atitude que ele tomou, e a gente vai lá e faz a mesma coisa. E aí acontece, a gente se arrepende, às vezes sim, às vezes não, aí depende de cada um de nós. E aí o que acontece? Acontece novamente essa mesma situação. E aí, quando acontece, a gente, peraí, deixa eu pensar. Eu penso aqueles 3 segundos, 10 segundos, falo assim, peraí, eu já passei por essa situação. E quando eu passei, logo na sequência, eu não me senti bem na atitude que eu tive, eu fiquei pensando naquilo, eu criei inimizade, a minha energia, a minha vibração abaixa,
porque eu entro na mesma sintonia. Então, peraí, então eu aprendi alguma coisa. E aí, nesse aprendizado, a gente faz o quê? Afasta esses 5 segundos e fala, opa, peraí. Ou, se não dá para afastar, responde de uma outra forma, de uma forma mais educada. Toma uma outra atitude dentro daquela situação. Isso significa que a gente aprendeu. Ah, mas tem... que nem a gente fala, né? Mas tem gente que não aprende. Gente, a gente ainda vai falar ao longo desse ano aí, eu não quero me sair muito do nosso contexto da aula, da consciência. Nós temos a nossa consciência. E quando a gente deita a cabeça no travesseiro, ela nos acusa, ela nos cobra. No seguinte sentido, poxa, e aí? Você não vai melhorar? Porque a lei de amor, ela está na nossa consciência. As leis divinas estão dentro da nossa consciência. Nós já nascemos com ela. Então, a consciência fica ali. Aí é uma vez. Então, assim, o indivíduo, nós espíritos, aprendemos de alguma forma. Ele pode agir do mesmo jeito, né? Mas ele aprendeu. Um grãozinho de arroz que seja. Ele aprendeu. Então, Jesus, lá atrás, fala, né? Há 2000 anos atrás, ele falou, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, a gente precisa, para que a gente atinja essa pureza, galgar a nossa evolução através das experiências. Tá bom? Vamos lá. E aí, a gente vem com os atributos de Deus. Né? Quando a gente fala dos atributos de Deus, a gente fala o que aqui? Deixa eu tirar essa caixinha para ficar melhor. A gente fala que ele é eterno. Quando a gente fala que Deus é eterno, significa que ele não tem começo e nem fim. Nós temos um começo. Não temos fim, mas nós temos um começo. Nós fomos criados por Deus. Então, nós temos um começo. O Espírito tem um começo. Deus não tem começo e não tem fim. Ele não foi criado por ninguém. Tá? Ele é imutável, mais um atributo de Deus. Ele é imutável. As leis de Deus não mudam, independente do tempo. Então, eu nasci lá no ano 1000. As leis de Deus, no ano 1000, são as mesmas leis de hoje. Ai, eu vou nascer no ano 3000. Serão as mesmas leis. Por isso que ela é imutável. As leis dos homens, as nossas leis, elas são mutáveis. Elas se alteram com o tempo. As leis de Deus, não. Ele é imaterial, ou seja, nós não conseguimos imaginar, que é o que a gente estava falando agora, a gente ainda não tem um entendimento moral para isso. Ele é único. Existem algumas religiões que falam que existem alguns deuses. Não, Deus é único. É um só. Só existe Ele dentro do nosso universo. É só Ele. Ele é onipotente, Ele pode tudo. Tudo Ele pode. Ele é onisciente, tudo Ele sabe. Então, tudo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, Ele tem a ciência, porque Ele também é onipresente. Porque Ele está ali, ó, em toda parte. Em tudo que a gente realiza, em tudo que a gente pensa,
em tudo que a gente toma de atitude, em todos os planetas, ele tem essa onipresença em todo o universo. Deus não é eterno? Deus está em tudo. E ele é soberanamente justo e bom. Ainda não conseguimos ter essa compreensão do que é esse soberanamente justo e bom. Mas quem sabe ainda, como somos já espíritos milenares, daqui a algumas reencarnações, a gente, fica fera. Que a ideia é essa, né? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Ele é criador. Opa! Deus, ele é a justiça. Ele não se parece com a justiça. Ele é a justiça. Deus é a misericórdia. Deus é a perfeição e é a inteligência. E aí? Agora eu abro para as perguntas. Deixa eu ver aqui no chat. Então, por enquanto, tem a pergunta do Júnior, que se os mentores podem ser considerados espíritos puros. Não, os mentores não são considerados espíritos... Quem que perguntou? O Júnior? O Sidney, né? Isso, Não, os mentores não são considerados espíritos puros. O que mais que a gente tem de pergunta aí, Laerte? Fala para mim. Não, acho que por enquanto só. Sobre Deus, né, não tem mais nenhuma pergunta para nós por enquanto. Então, ficou claro aí para vocês, pessoal? A magnitude, coloca um joinha, a magnitude de Deus dentro da sua onipresença, da sua onisciência. Tá tranquilo com relação a esse ponto? Posso seguir, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da pandemia? Uhum. Vamos lá? Só o Leandro tinha falado sobre Jesus. Quando for comentado de Jesus, a gente fala sobre a evolução que temos que nos espelhar, tá bom? A gente comenta daqui a pouquinho do Jesus. Tá, fica aí monitorando as perguntas para a gente poder fazer conforme a divisão da aula aí. Valeu. Uhum. Então, vamos falar um pouquinho da pandemia. A gente está aqui, né, nesse momento. Então, não esqueçam de tudo que a gente acabou de falar sobre Deus, tá bom? Então, tenham esse conceito muito bem embasado aí sobre Deus, tá? Qualquer coisa a gente volta o slide, não tem problema. Deixa eu entrar aqui. Eu acho que tem mais um, vamos lá. Na questão 741 do Livro dos Espíritos, fala o seguinte: é dado ao homem minimizar os flagelos que passam? E aí, a resposta é clara. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, vai podendo prevenir, se lhe sabes pesquisar a causa. Quando a gente fala, vamos falar agora, eu vou falar só especificamente da pandemia e depois a gente pode, vocês podem imprimir essa situação, essa pergunta, para as demais causas, tá? Como desastres aéreos, tsunamis, a questão lá da queda da barragem de Brumadinho e tantos outros. Então, ele fala aqui, né, o Livro dos Espíritos, muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. A lei divina, ela
ela não é perfeita? Quem é que erra nessa história? É Deus? Se nós estamos aqui, neste momento, em 2020, é porque precisamos estar. Lembra que a gente comentou lá no início da aula que a gente precisa ter tem gente com áudio ligado. Que a gente precisa ter experiências para que a gente evolua. E essas experiências também são os sofrimentos. Porque nós aprendemos. E aí, a gente fala que é da imprevidência do homem. A gente está no nosso dia a dia. O que a gente faz? Está tendo a pandemia. Ao invés de agradecermos que estamos passando por essa experiência, onde temos uma oportunidade de aprendizado, porque é um aprendizado. As leis de Deus não são perfeitas? O fato de estarmos vivos em 2020, estarmos aqui na matéria, né, em 2020, é um aprendizado. E nós pedimos para estarmos aqui. E aí, a gente faz o quê? Então, já está acontecendo toda essa movimentação planetária, né, com relação à pandemia. E o que a gente faz no nosso dia a dia? Não significa que é para a gente ficar alienado. A questão não é essa, ok? Que eu vou falar agora. A gente vai e consome mais programas televisivos que falam de mais pandemia. Nós consumimos redes sociais que também falam de mais pandemia. Nós conversamos com as pessoas com as quais a gente convive, ou por telefone, ou pessoalmente, ou de forma virtual, sobre a pandemia. E aí você vai criando, lembrem-se que nós somos feitos de pensamento. Você vai criando um círculo vibratório dentro de você, porque o seu pensamento, ele vibra, né? A gente vai falar disso mais para frente. E aí a sua vibração, ela pode abaixar ou aumentar. Então aí no nosso dia a dia a gente acaba consumindo tudo isso, a nossa vibração vai diminuindo, a gente vai, de fato, definhando no nosso pensamento e vai trazendo mais negativismo. Mas, poxa, se a gente está na pandemia, a gente sabe de todos os sofrimentos em torno dessa pandemia, e a gente, ao invés de entendermos a situação, nós criticamos mais, nós julgamos mais, nós apontamos mais. Vamos voltar em Deus? Deus não é a perfeição? Deus não é a misericórdia? Deus é, né? Não é não. Deus é a misericórdia, Deus é a perfeição. Deus é a justiça. E aí? Nós estamos aqui para aprender. E a gente vai aprender com a pandemia. Sim. A gente vai aprender com o sofrimento, sim. E aí a gente vê, né, essa questão desses desencarnes em massa. Quando a gente fala desses desencarnes em massa,
tudo está dentro do planejamento reencarnatório de cada um. E tudo está dentro da justiça divina. Então, ao invés dessas pessoas que desencarnam em pandemias, em catástrofes, né, que são os desencarnes em massa, ao invés de desencarnar em massa, ela se não pode ser, vamos pensar assim, ó. Eu tenho esses desencarnes em massa, tá? E aí não acontece a pandemia. A pessoa pode desencarnar porque está no planejamento reencarnatório dela, de um outro tipo de situação ou de um outro tipo de doença. Mas chegou a hora, né? Chegou o momento. Por que chegou o momento? Porque a verdadeira vida é a vida do espírito. Todos nós aqui estamos de passagem. Todos nós. E se nós estamos aqui, vamos ter um olhar mais honesto conosco e mais humildes de aprendermos. E aprendermos com os nossos erros. Porque também não adianta a gente passar por N situações de sofrimento e a gente ficar reclamando desse sofrimento. Isso não é aprendizado. A gente vai voltar mais várias vezes com o mesmo tipo de sofrimento até que a gente aprenda. Porque Deus está nos dando uma oportunidade de evoluirmos. Por isso que lá no começo a gente começou a aula falando que ainda, perdão, que ainda a gente não tem o aperfeiçoamento moral para poder entender esse primeiro mandamento de Deus. Amar o Senhor teu Deus. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Então ainda nós precisamos passar por pandemia, nós precisamos passar por catástrofes, porque faz parte da evolução. Isso chama-se lei de destruição, está no Livro dos Espíritos. Uma hora, as coisas têm que se oxigenar. Tudo tem um início, meio e fim. Para que o globo, né, para que a gente, como planeta Terra, para que a gente se atualize, para que a gente se renove, para que a gente chegue nesse mundo de regeneração, que por enquanto a gente está no mundo de provas e expiações. Porque a gente precisa aprender. Vamos lá. Vamos seguir aqui. E ele continua. Deixa eu voltar só para a gente... Aqui, ó. Então, só para fazer a leitura completa, tá bom, gente? É dado ao homem minimizar os flagelos que passam. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem, que é o que a gente já conversou. À medida que adquire conhecimentos e experiência, vai podendo se prevenir se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral que estão nos decretos da providência. Ou seja, nós somos participantes, como indivíduos, da evolução do planeta.
E aí vem o nosso egoísmo, né? Aí vem o nosso egoísmo no sentido, poxa, mas eu não queria que essa pessoa, não vou aqui, a gente não está aqui falando de parentes, de amigos, eu não vou entrar nesse mérito de grau de amor que a gente tem, de carinho por essas pessoas com as quais a gente convive, tá bom? Não vamos entrar nesse mérito. Ai, mas foi muito cedo, mas não era para ter ido. Poxa, mas ele foi de Covid por conta de fulano, beltrano, que foi visitar, e aí ele pegou e já tinha doença pré-existente ou não. São N situações. O que a gente gostaria que vocês entendessem, que é o que faz, que é a lei de Deus, é que o planeta Terra, ele precisa girar. E que para ele girar, os indivíduos que se encontram nele, em matéria, que somos nós, precisamos evoluir. E por isso que temos um início, um meio e um fim. Como é que a gente quer chegar à classificação, né, de espíritos puros se a gente continua nos restringindo ao nosso universo mental em julgar, em criticar, em apontar, em não tomar nenhuma atitude diferente daquela que a gente faz no nosso dia a dia? Atitudes que nos tragam benefícios positivos, benefícios edificantes. Então, a pandemia é culpa do homem, de nós. O nosso pensamento, ele tem a capacidade magnetizadora de alçar voos enormes. Vou dar um exemplo. Se a gente briga com alguém, observem a vocês mesmos, né? A gente fala que as leis de Deus, elas são tão perfeitas que elas nos fazem, nós nos questionarmos, nós nos autoavaliarmos o tempo todo. Então a gente briga com alguém. O que acontece com a nossa vibração? Baixa. Aí a gente fica nervoso ou nervosa. Aí a gente fica com aqueles pensamentos aflitivos. Baixa. E se eu vou e dou um abraço em alguém fraterno? Um cumprimento fraterno? Se eu passo por uma situação legal, né? De carinho. O que acontece com a nossa vibração? O que acontece com o nosso pensamento? Ele vai, ele sobe. Então, nós precisamos buscar, mesmo no sofrimento, que essa que é a ideia, nós precisamos buscar no sofrimento o aprendizado. Nós precisamos deixar de sermos restritivos no nosso olhar, abrirmos mais o nosso campo de visão, para que estas oportunidades de vivenciarmos situações como a pandemia são de caráter evolutivo para nós. Então, a gente precisa agradecer no sentido de estarmos aprendendo. De alguma forma, a gente está aprendendo. Deus não é perfeito?
Ele está em todo lugar. Ele é a causa primeira de todas as coisas. E aí, qual é a nossa parte? É nos melhorarmos. Vamos lá? Karina, agora eu lembrei que você estava falando isso da gente se melhorar, né? Perguntas. Então, eu estava lembrando de, que nem, por exemplo, a melhora, tanto é individual quanto coletivo. Aí eu estava lembrando de um exemplo, por exemplo, quando cai um avião, o que o homem faz? Depois que cai o avião, aí vai ser feita a averiguação de por que caiu aquele avião, quais foram as causas que geraram, qual foi o defeito, o que foi a falha. Aí, quando é descoberto alguma coisa, se muda os protocolos. Ou seja, a partir daquele momento, aquela condição que era feita não pode mais ser feita, vai ser feita de outra forma, para tentar minimizar isso aí. Exato. Então, é assim que funciona. A gente vai nessas circunstâncias, mesmo de sofrimento, de dor, a gente vai passando por momentos de aprendizado. É o Então, aprendizado, né? de forma coletiva e de forma individual. Exato. Na parte da pandemia, tem várias perguntas aí, quer ver? Ó, algumas você já respondeu. Então, fala só as que eu não respondi. Tá, seria desencarne em massa? Sim. É um freio para a humanidade? Seria um freio para a humanidade? É um freio. É só isso? É uma forma da humanidade evoluir mais rápido? Não, gente, não existe rapidez aí, tá? Não existe esse tempo da questão de... Não existe o tempo aí. Também, alguém comentou também do mundo de regeneração, que é o que você falou já, que são provas para para mudança para o mundo de regeneração. Isso. Então, vamos lá. Vamos faz essa outra questão de novo. Se é rápido, a gente está passando pela pandemia porque é rápido, né? Então, eu não estou aqui no bate-papo, deixa eu ver. Então, assim, como a Terra está mudando para um mundo de provas, para um mundo de regeneração, os espíritos que não estiverem nesse novo Nível povo de regeneração evolutivo. não vão mais reencarnar. Quando a pandemia começou, eu pensei nisso. Vamos lá. A gente ainda está passando por esse momento de provas e expiações porque a gente precisa expiar. A gente não está falando aqui de evolução, a gente precisa evoluir para que a gente consiga atingir um mundo de regeneração. A gente só não sabe se nós estaremos nesse mundo de regeneração. Pode ser que a gente não esteja nesse mundo de regeneração. Pode ser que a gente ainda erre em situações com as quais, aqui na Terra, quando estiver nesse momento de regeneração, nós, como espíritos milenares, nós somos espíritos infinitos, tá? Nós não venhamos mais para cá, porque aí a Terra está num estágio um pouco mais elevado do que de provas e expiações. E eu não consegui me modificar nesse tempo, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou para outros mundos que estejam nivelados moralmente comigo. Tá certo? E aí, vem a pandemia, que é porque é para a gente aprender mais rápido? Não, é para a gente aprender. E o que o Laerte comentou agora? A gente aprende no individual e no coletivo. E se o mundo parou? Opa, peraí. O mundo parou, né? E aí, o que a gente faz? Vamos refletir. Será que a gente não deu... Nossa, me fugiu a palavra agora. A gente resetou, eu falo que a gente resetou a máquina lá em 2019. Em dezembro de 2019, nós, seres humanos aqui encarnados, como carne aqui, tá? O que aconteceu? Nós tivemos tantas atitudes, tantos pensamentos arbitrários, que a gente resetou a máquina. A gente resetou a Terra, a gente deu um bug. Que aí, opa, o responsável pelo planeta Terra, que é Jesus, que é o nosso governador, a gente vai entrar nele, já tem todo um planejamento para nós. E aí, o que a gente faz?
A gente critica porque a gente está há 30 dias lá no começo, né? Porque a gente está há 30 dias em casa com o nosso parente, porque a gente não está saindo de casa, porque isso, porque aquilo. Mas espera aí. O que a gente internamente mudou? Onde nós nos modificamos? Que aí vem essa questão do que a gente estava falando, da lei da destruição, do você sofrer e entender o motivo desse sofrimento. Claro que pode ser que você não entenda naquele momento que você está passando, mas não reclame. Tente buscar soluções para que você consiga passar por essa situação difícil de uma forma mais tranquila dentro do seu pensamento e do seu coração. Porque é assim que a gente vai aprender. Fechado? Tem mais alguma pergunta, Laerte? Não, basicamente é isso aí. Vamos seguir? Você quer acrescentar alguma coisa? Nem estou te perguntando, mas Não, me interrompe, hein? Vai ser dando sequência. Me interrompe, por favor. Estamos juntos. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, vamos revisitar as obras básicas rapidinho? Então, quais são as nossas obras básicas aqui que a gente falou? E tudo isso que a gente está conversando, todo esse conteúdo está lá. Livro dos Espíritos, que é em 1857, que fala da filosofia espírita. Julho de 1859, que é o resumo dos princípios da doutrina espírita, o que é o espiritismo, tá? O que é a doutrina espírita. Em janeiro de 1861, foi impresso o Livro dos Médiuns, que trata de uma forma experimental e científica, que são as manifestações mediúnicas. Aí depois, em abril de 1864, vem o Evangelho, que fala muito da nossa moral, né? Que a gente aprenda com essas lições que tem lá. O Céu e o Inferno, em agosto de 1867, que fala da justiça de Deus, segundo o Espiritismo. E, por fim, janeiro de 1868, Milagres e Predições, que é a Gênese. Ao longo desses 6 anos aí, que são 3 básicos e 3 mediúnicos, vocês todos vão estudar todos esses livros, dentro da sua totalidade. Fechado? Só quis relembrá-los para que vocês já tenham a ciência aí e já vão ficando um pouquinho mais por dentro, para quem não conhece, e para quem conhece, vai revisitando e vai entendendo melhor aí, se quiser ir lendo, estudando, é excelente, tá? São leituras bastante edificantes. Ao invés da gente assistir lá o Datena, né? Vamos dar uma lidinha em leituras bacanas. Ok? Dúvidas a gente já tirou, vamos seguir aqui. Aí vamos falar um pouquinho dele, que a gente já está acabando a nossa aula. Oh, que beleza de imagem, né? Jesus, nosso governador planetário. Ele quem fez, quem criou o nosso planeta. Ele é o nosso construtor. Não foi Deus, foi Jesus. Jesus criou o nosso planeta, ok? Vamos lá. Na questão 741 do Livro dos Espíritos fala o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí, quem é? Jesus, não é mesmo? Por quê? Ele constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso único exemplo, aonde nós temos que nos inspirar. Essa foi a pergunta do Leandro, tá? Ele perguntou: Jesus é a evolução a qual temos que nos espelhar? É isso aí. É essa, Leandro. É ele, tá? Não é mais ninguém. É ele. Priscila. Vamos lá. Olha ele aí. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Isso está em João, capítulo 1,
versículo 10. Jesus, quando ele veio à Terra, ele pediu para que ele nascesse em qualquer lugar. Em qualquer lugar ele pediu para nascer. E o que nós, homens, fizemos? Nós, como humanidade, fizemos. Nós deixamos ele nascer no meio dos bichos. E quando ele veio, com toda a sua lição, nós não o compreendemos. Porque Jesus, ele veio com uma missão. E a missão dele é a missão divina. Jesus, ele exemplificou as leis de Deus. Deus é o nosso Pai e Jesus é o nosso irmão. E ele veio com essa missão. E aí, como que começou? Vamos lá. Jesus Cristo, onde o Cristo não é sobrenome, é uma condição espiritual, é um estado evolutivo, ele é um espírito crístico. A gente não vai entrar nesse mérito agora, da escala dos espíritos, que não vai dar tempo, mas ele é um espírito crístico, porque ele tem uma moral excepcional, elevada, ele é único, né? E aí vamos seguir aqui. Ele não é criador, ele é construtor. Um co-criador em plano maior, ele auxilia. Outras falanges espirituais, de espíritos puros, a co-criar outros planetas. No A Caminho da Luz, fala o seguinte, da primeira reunião, né? Então, Jesus teve essa primeira reunião com os espíritos amigos, com os espíritos trabalhadores, com os quais da sua confiança. Teve com eles essa primeira reunião, Jesus e esses espíritos. E aí, o que Deus fez? Deus deu um pedacinho do sol para Jesus. Ele deu um tiquinho do sol para Jesus. E aí fala, né, na Caminho da Luz. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, que é o Sol, pela sabedoria do Pai às mãos de Jesus. Então Deus deu um pedacinho para Jesus e falou, faça o que deve ser feito, né? Faça conforme a tua missão. E aí Jesus criou o planeta. Olha lá, olha o pedacinho. Nosso pedacinho aí de nebulosa solar que foi transformado na Terra, no nosso planeta, né? E aí ele, aqui é o que eu já havia falado, com o time, né, do Exército de Espíritos Trabalhadores que o auxiliaram, organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus. Jesus criou tudo que existe no planeta Terra. E como que foi feita essa criação? Foi por serem espíritos extremamente evoluídos, eles tinham as ideias e as criatividades e colocavam isso em prática dentro desse planejamento que Jesus fez. E aí colocavam isso no momento de criar a Terra, colocavam essas ideias em prática, que nem a gente faz no nosso dia a dia. Eu vou fazer um arroz, de um jeito, uma comidinha de um jeito, ou eu vou por um outro
percurso até o trabalho, a gente vai fazendo alguns testes nas nossas vidas, né? Para ver aonde a gente se encaixa e aonde a gente se melhora. Jesus foi da mesma forma que ele criou a Terra. Foi do mesmo jeitinho, com o seu exército de espíritos trabalhadores e extremamente evoluídos, espíritos puros, né? Eles foram fazendo esses testes com a vida. E aí ele organizou o cenário da vida. Então, tudo que existe, tudo que vocês podem pensar, falou de Terra, né, que é o nosso globinho, é Jesus. Tem Jesus aqui em tudo, tudo. Ele que criou o planeta Terra, tá bom? Sob as vistas de Deus, tá? Deus já sabia tudo que ele ia fazer, claro, e Jesus criou tudo, ok? Vamos seguir aqui para a gente não atrasar muito. Então, viu-se, então, descer sobre a Terra uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. E aí ele criou o planeta, criou a vida aqui dentro, desde uma menor molécula, desde um menor átomo, a uma montanha mais frondosa, ao nosso corpo, à nossa matéria, que aí se manteve, né? Quando ele criou, mantém-se esse teste nesse período de repouso, para ver como é que essas vidas vão se conectar. E aí o que acontece? A crosta solidifica-se, né? A Terra solidifica-se do planeta, como no fundo dos oceanos podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Que aí vem todo esse formato que eu já havia falado para vocês. E cria-se o nosso planeta. Então, Jesus criou a Terra. Jesus criou o planeta Terra. Estavam dados os primeiros passos a caminho da vida organizada. E aí, tudo se inicia. E a nossa evolução começa, né? Olha ela aí, tá? Tá no Verbo da Criação, esses textos, esse conteúdo no Caminho da Luz. É um livro muito lindo. Se vocês tiverem oportunidade, leiam. Olha aí nossa Terra. Dúvidas, Laerte? Por enquanto, só uma que fala a respeito de Maria. Se por ter gerado Jesus, se também pode ser considerado um espírito puro, escolhido por Deus para a missão de Jesus. Maria já está num patamar... A gente não pode dizer que é espírito puro. Exato. Espírito muito elevado, isso sim. Agora, e com isso que a Karina conversou, todo mundo aceita ou está consciente disso que a doutrina espírita mostra para nós? Porque, dando aula assim mesmo presencialmente, em outros anos, teve gente que falou, não, sério? Que quem fez o planeta não foi Deus, foi Jesus, e foram os trabalhadores que estavam junto com Jesus. É isso mesmo? Então, é uma informação assim que nós, às vezes, de pronto, ficamos assim reticentes em assimilar e perceber. Mas essa é uma condição para nós, como humanidade. Já temos condições de perceber. Quando vocês forem adentrando no curso, que nós vamos mostrando, explicando como que as coisas realmente foram feitas, como a criação de vida, tudo, vocês vão entender de uma forma plena que realmente não tem assim nada de anormal. Mas quando a gente escuta, às vezes, pela primeira vez, às vezes pode chocar. Por isso estou perguntando se vocês, assim, está dando para assimilar, está percebendo a grandiosidade que era Jesus. Eles estão naquele momento de incubação, né, Laerte? Pensando. Isso agora a Lília falou, eu sempre achei que Deus era o criador da Terra, a Lília. Uhum. O Júnior está perguntando se existem espíritos mais evoluídos que Jesus ou ele é considerado o máximo da cadeia de evolução.
Deus é o criador da matéria e Jesus o divino o escultor? A Eliane perguntando. Quer responder ou quer que eu responda? Pode responder. Fale só os três, assim, o que foi mais ou menos explicado, mostrar. Jesus é o máximo da cadeia evolutiva. Ele é um espírito crístico, que foi o que a gente conversou, né? Jesus, ele veio com a missão divina. Jesus foi indicado por Deus. Deus o escolheu. Tá? Deus é o criador da matéria e Jesus o divino escultor. O criador da matéria, Eliane, é Jesus. Tá bom? Jesus é o criador da matéria. A matéria faz parte do planeta Terra. Deus é o universo. Deus é responsável pelo nosso universo. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Então, ele é o universo. Quem criou a Terra foi Jesus. E dentro da Terra, há matéria. A gente vai ainda, ao longo desse ano e dos próximos, vocês vão entender um pouco melhor. Tá bom? Quando a Karina explicou, Deus deu um pedaço que estava desagregando do Sol. Então, ou seja, a matéria já estava pronta, já estava feita, já existia antes, ele só moldou. Ele adaptou, né? Aqui, ó, ela fala... Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver, tem mais uma aqui agora. Deixa eu ver qual que é. Quando digo matéria, me refiro ao fluido cósmico. Não, aí sim. Na verdade, Deus é a causa primária de todas as coisas. Tá? Então, é o início de tudo. A partir daí, as condições que foram estabelecidas no mundo, no universo gerais, são leis pré-determinadas e definidas. E aí, a partir daí, foi sendo realizado a construção e a evolução. Jesus, ele utiliza a condição, utilizando a matéria, para dar formas, para dar condições para que nós também possamos crescer e evoluir. Tá? Então, tudo aquilo que existe no mundo foi feito por Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus. A matéria e o espírito também. Aí a construção, a modificação, a renovação, aí sim são construtores. Mas Deus criou tudo que existe. Com normas, com leis, com condições plenas. Vamos seguir. Deu para entender? Se tiver mais alguma dúvida, gente, nos mandem no WhatsApp, tá? Ou por e-mail, que aí a gente coloca no grupo e esclarece a dúvida de todos. A Eleonora está brincando, dizendo que queria responder de novo o questionário depois das aulas. Mas você vai ter condições de responder de novo, porque, não sei se vocês lembram, que nós comentamos. As aulas vão ter em 2 etapas. A primeira parte, que essa aula, que é a primeira aula que nós demos, a Karina, ela falou só sobre um tema só. Agora, a partir do segundo questionário, o questionário vai estar dividido em 2 etapas. A primeira etapa é com base da aula que ela deu agora. A segunda etapa é da aula da semana que vem. Entendeu? Vai continuar existindo 10 questões, só que uma parte referente à aula que a Karina deu e a segunda parte sobre a aula que nós vamos dar na próxima sexta-feira. Aí, na semana seguinte, vai continuar a mesma coisa. Uma parte da aula que foi dada e uma parte para a aula que vai ser vindoura. Isso é para poder ajudar e sedimentar dentro de vocês os conhecimentos, entendeu? Fechado? Havendo dúvidas, nos mandem e-mail, nos mandem WhatsApp. Estamos aqui à disposição para poder esclarecer a todos vocês.
que nós não gostaríamos é que vocês ficassem com dúvidas. Tá bom? É muito importante então, isso. o Alexandre está perguntando se vai receber os slides. Nós vamos... a Karina gravou a aula e a aula vai ser disponibilizada para vocês. Então, vocês podem assistir novamente, dar dúvidas ou confrontar alguma coisa que ficou pendente, que queiram rever ou perguntar depois. Vai ficar disponível para vocês fazerem as aulas são gravadas para isso, para que vocês as revejam a quantidade de vezes que vocês acharem necessário, tá? Então, fiquem à vontade para consumir todo esse conteúdo, ok? Fiquem à vontade, consumam esse conteúdo para que vocês engrandeçam e a gente também, porque a gente aprende com vocês, e muito. Tá bom? Vamos lá, Laerte? Quem vai fazer a vibração agora é o Alexandre, e depois a Eleonora vai fazer a prece final. Se vocês quiserem deixar os vídeos fechados, deixem. Se quiser deixar aberto, deixem. Fiquem à vontade de vocês. Eu só quero encerrar aqui a minha participação na aula. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada pelos ouvidos. E até a semana que vem. E qualquer coisa, nós estamos aí. Tá bom? Muito obrigada a todos pela atenção. Laerte, pode seguir. Então, tá. Então, vamos, então, aproveitando, caminhando para o nosso encerramento, que a gente possa